Olá pessoal, aqui é o Hugo, professor Hugo, da disciplina Redes Industriais aí de Automação Industrial do SEAD e FMG. Vamos então fazer mais uma videoaula aqui no Cisco Packet Tracer para a gente poder então familiarizar com mais alguns recursos aqui das nossas redes Ethernet IP. Mais especificamente nessa aula a gente vai trabalhar roteamento, DNS e DHCP. Então, esse início da aula eu vou passar um pouquinho mais rápido, que é o que a gente já viu nas outras aulas. Vamos criar duas redes distintas com 3 computadores cada, tá? Vou pegar um switch aqui. Esse aqui vai ser o switch da nossa rede A, vou dar um nome para ele aqui, rede A. Vou criar também um switch aqui para nossa rede B. Rede B, tá? Bom, o switch da rede A, vou colocar 3 computadores. Eu vou colocar 3 computadores também aqui na nossa rede B, tá? Vamos fazer o seguinte, esses computadores aqui, PC0, PC1 e PC2, nós vamos atribuir IPs para eles de forma estática, pessoal. Como eu estou falando, atribuição de IP de forma estática, eu vou atribuir, então vou dar manualmente, individualmente, um IP, configuração de máscara, IP e IP padrão DNS para cada dispositivo. Essa aqui então vai ser minha rede 192.168.0.1. com máscara 255.255.250, tá? Para facilitar a gente a lembrar aqui o IP dos dispositivos, eu vou colocar o nome deles também igual ao IP. Pronto. Esse aqui vai ser o 192.168.0.2. Acabei de colocar aqui somente o nome, vamos fazer a configuração de IP. 192.168.0.2. E aqui o 192.168.0.3. Configuração 192.168.0.3. Feita então a interligação desses dispositivos, a gente vai poder então já fazer a comunicação deles. Enquanto a comunicação é estabelecida aqui, a gente vai fazer a mesma coisa aqui na rede B, só que na rede B, ao invés de utilizarmos a configuração estática de IP, nós vamos fazer configuração dinâmica. O que é configuração dinâmica? A configuração dinâmica consiste em utilizar o protocolo DHCP. O protocolo DHCP, como eu falei na última aula, é para atribuição dinâmica, né, de IPs. A gente vai precisar de ter um servidor DHCP na rede. Se eu ver que ele atribuindo DHCP agora, a gente ainda não tem um servidor, ele fala para mim que o DHCP deu falha. E se eu tenho um servidor DHCP, ele vai ser capaz de atribuir para mim um endereço IP, uma máscara de subrede e outras configurações de forma dinâmica, sem ter que entrar individualmente em cada dispositivo para fazer isso. Então, vamos lá, vamos criar então um servidor DHCP. O software me dá aqui um servidor genérico que eu posso utilizar alguns serviços aqui da rede Ethernet para a gente poder configurar, né? Vou vir então aqui, antes de mais nada, atribuir um IP para ele. Vamos falar que essa rede B vai ser a rede 192.168.20 e o meu servidor vai ser o 192.168.20.10. Tá legal? Ok. Se ele é o 20.10, eu vou querer que o meu DHCP, então ele faça as configurações de IP de forma dinâmica. Se eu fazer a configuração de forma dinâmica, a primeira coisa que eu preciso falar é qual que é o IP inicial. Então, o primeiro dispositivo que entrar nessa rede, ele vai ter o IP 192.168.20.1, por exemplo. Qual que é a máscara de subrede? 255.255.250. Eu quero que a rede seja o 192.168.20.0. Ao fazer isso e salvar, automaticamente ele recalcula aqui que eu tenho 255 dispositivos nessa rede. Por que 255? Ora, a minha máscara de subrede definiu que a rede vai ser 192.168.20.
Dentro dessa subrede eu tenho apenas 255 endereços possíveis, certo? Sendo que o 192.168.20.10 eu já sei que é o endereço desse meu servidor, DHCP. Vou habilitar o serviço, então, e vou fechar. A partir de agora, na hora que eu for entrando nos meus computadores dessa rede, deixa eu fazer a interligação do servidor aqui também, né? Senão ele fica fora da rede. À medida que eu for entrando então nos meus dispositivos e atualizando a configuração de IP para automático, naqueles que ainda não fiz isso, eles vão receber então um endereço IP de acordo com aquela configuração que a gente estabeleceu, que vai 192.168.20.1 para frente. Vamos pegar aqui então IP, configuração de IP, vamos atualizar então para DHCP. Então ele está requisitando o IP e obteve um IP com sucesso, 192.168.21 com máscara 255.255.250, exatamente como a gente configurou. Se a gente for fazer isso em cada um, DHCP, ele vai requisitar o IP e vai obter também um IP dentro dessa lista de IPs possíveis. Então, pessoal, essa aqui então é um exemplo de aplicação do DHCP. O que é DHCP? É atribuição automática de IPs. Eu preciso ter um servidor para fazer isso para mim. E aí agora, se eu adicionar um dispositivo novo nessa rede, eu não preciso entrar lá e fazer configuração de IP e ver qual é o IP válido. Esse IP vai ser atribuído de forma dinâmica, tá bom? Ok. Um outro serviço que a gente tem é o serviço de DNS. O que é o serviço? O DNS ele vai fazer uma tradução para mim de endereços e nomes. Nesse momento eu tenho aqui o 92.68.21, 2, 3 e o meu servidor, eu deveria ter colocado aqui para ajudar a gente a lembrar, o 92.68.20.10. Mas eu não quero ficar lembrando desse IP toda hora, né? Assim como a gente faz quando está utilizando a internet, eu não sei qual é o endereço IP do google.com, por exemplo. Simplesmente digito lá www.google.com, ele traduz para um dos endereços válidos para esse nome. O que faz isso? Quem faz isso é o DNS. Ele traduz esse google.com um endereço IP válido. Então vamos fazer um teste aqui, um exemplo. Vamos configurar um DNS nesse meu servidor aqui. O que você precisa para configurar endereço? O nome, por exemplo, servidor IFMG. Qual que é o endereço? 192.168.20.10. Adicionei. A partir de agora, se eu quiser utilizar esse nome servidor IFMG, ele vai apontar para o 192.168.20.10, tá? Vou criar também aqui um outro nome qualquer, tipo PC Teste. O PC Teste vai ser 192.168.22. Então, o endereço 2, que é um dos máquinas nessa rede, vai receber o nome PC Teste. Se eu digitar PC Teste, se eu chamar PC Teste, eu estou chamando esse IP. Ok? Fiz, fechei. Agora, o que eu preciso fazer? Eu vou ter que atualizar aqui. Só uma coisa antes. O DHCP, uma das configurações que ele tem é quem é o servidor DNS. Bom, o servidor DNS dessa nossa rede é o 192.168.20.10. Essa é a mesma máquina que a gente acabou de configurar, tá? Eu vou salvar e todas as máquinas terão que atualizar, porque atualmente eles estão sem servidor DNS. Quando eu atualizar, ele vai receber então o servidor DNS que foi configurado. Eu vou fazer isso para as demais máquinas. Recebeu. E a mesma coisa aqui. Também recebeu. Ótimo. O que eu posso fazer então agora? Então agora eu posso vir aqui e digitar, por exemplo, ping servidor IFMG. Ele vai traduzir para mim para 192.168.20.10 e vai chamar, como a gente faz com www.google.com, ok? Se eu tenho acesso à internet e faço isso, eu estou utilizando o serviço de DNS. Ping PC Teste. Ele vai traduzir para 192.168.22 e
fazer executar o comando como se eu tivesse digitado o próprio endereço IP. Então esse aqui foi um exemplo da aplicação do recurso de DNS. Espero que vocês tenham compreendido como funciona. Agora, por último, para finalizar essa videoaula, eu vou fazer então um exemplo de roteamento. O roteamento ele serve para interligar duas redes distintas. Você vê que a rede A e a rede B, nesse momento, elas não estão conectadas, né? Eu não consigo fazer isso simplesmente porque eu não tenho um meio físico aqui entre elas. Eu poderia interligá-las dessa forma, ainda assim não seria possível fazer a comunicação, porque essa aqui é a rede 9268.20.0 e essa aqui é 9268.0.0. Com máscaras de rede 255, 255, 2550, a gente não vai conseguir fazer essa comunicação. Eu preciso então de um serviço de roteamento. Vamos criar aqui então, utilizar então um roteador. Esse roteador então ele vai ter que ter duas interfaces, uma na rede A e outra na rede B. E todos os dispositivos dessas redes têm que conhecer quem é o roteador para quê? Quando eu enviar uma mensagem da rede A, B para a rede A ou da rede A para a rede B, essa mensagem seja então direcionada para o roteador, tá? Vamos fazer então a conexão das interfaces do meu roteador e a configuração dessas interfaces. Bom, já fiz a interligação. O roteador então, a primeira interface eu vou habilitá-la, ela tem que estar na rede A, 192.168.0.100, por exemplo, tá? E a outra interface habilitada é 192.168.20.100. Então, 20 porque a rede B é a rede 20. Bom, feito isso, o meu roteador está configurado. A única coisa que eu preciso fazer agora é avisar todos os meus dispositivos que existe então o roteador. Vamos fazer isso. Onde que eu faço isso? Default Gateway. Default Gateway é o gateway padrão, a porta de saída padrão, né? O portão padrão. Então é por onde as minhas mensagens vão sair quando eu estiver falando de outras redes. 92.168.0.100. Copiar esse endereço e atualizar também nos demais dispositivos desta rede. Pronto, feito isso, a minha rede já possui um roteador e todos os dispositivos já conhecem esse roteador. Na rede B vai ser mais simples porque eu vou fazer essa configuração lá no DHCP. E essa configuração do DHCP vai ser atribuída para todo mundo. Então ele vai ser o 192.168.20.100, que é a interface do roteador que está nessa rede. Salvei, vou vir em todos os dispositivos e vou atualizar a configuração pelo DHCP. Automaticamente ele vai atribuir. Não preciso ficar digitando um por um. Basta atualizar e ele vai ser atualizado. Feito isso, pessoal, eu já posso então enviar pacotes de uma rede para outra. Por exemplo, esse dispositivo tem que ser capaz de enviar. A primeira falha foi quando a rota é criada, né? É esperado mesmo da falha, daí para frente eu vou obter sucesso. Posso fazer tanto nesse sentido quanto no sentido contrário, eu vou obter sucesso. Ou se eu vier aqui e digitar um comando ping 192, ó, eu estou na rede 192.68.20, né? IP config para conferir, ó, meu IP 192.68.21. Se eu der um ping 192.168.0.1, que é um dispositivo que está na outra rede, ele vai ter que ser capaz de executar. O primeiro pacote que eu estava criando na rota e os demais aí para frente ele teve sucesso, tá? Então esse aqui foi um exemplo de utilização do roteador em comunicação, né, de duas redes distintas com recursos de DHCP e DNS. Um exemplo aí bem completo aí, uma rede de configurações, né, de rede Ethernet IP. Espero que vocês tenham gostado da aula. A atividade da semana vai ser muito similar a essa videoaula aqui, replicar isso para vocês treinarem. E aí a gente continua com a parte de rede mais voltada para automação realmente daí para frente. Um abraço.